Ela me chamou de lixo, e depois, implorou pela vida. Minha irmã, Alice, sempre me tratou como um erro desde que eu era criança. E agora, ironicamente, ela precisa de mim para sobreviver. Eu sou a única compatível, a única esperança real. E sinceramente, eu não sei se consigo salvar alguém que dedicou a vida inteira a me destruir. Essa inversão de papéis era a epítome de um destino zombeteiro, um roteiro macabro escrito pelo acaso. Meu nome é Clara, tenho 27 anos. E essa é provavelmente a coisa mais difícil que já me aconteceu. E veja bem, minha vida nunca foi fácil. Minha irmã mais velha, Alice, sempre foi tratada como uma princesa. E eu, como o estorvo que atrapalhava a foto perfeita de família e a harmonia do lar. Desde que me entendo por gente, sentia que havia algo profundamente errado comigo. Não com o mundo, mas inerente a mim mesma. Porque era isso que todos à minha volta faziam questão de me fazer acreditar. Nós crescemos em uma mansão no bairro mais tradicional, com jardins impecáveis e uma fachada neoclássica que exalava o sucesso dos negócios do meu pai. O contexto da riqueza, aliás, tornava o contraste entre o status social e a miséria emocional ainda mais gritante. Éramos a família perfeita vista de fora, mas um palco de tortura psicológica nos bastidores. O clima gélido da cidade parecia acentuar a frieza dentro de casa, uma metáfora constante de isolamento, e os vidros duplos da casa abafavam meus gritos internos, garantindo que o mundo exterior jamais soubesse do que acontecia ali. Em Curitiba, a minha casa era uma prisão de mármore e silêncio. O silêncio imposto era a nossa norma doméstica, uma regra tácita de ouro e dor. Alice tem 30 anos agora. Ela era o orgulho da família e da cidade. Uma arquiteta renomada, dona de um escritório de design de interiores de luxo muito bem sucedido. Ela vivia uma vida de capa de revista, cheia de eventos sociais, e era uma presença constante nas colunas de sociedade. Isso a tornava uma figura conhecida na comunidade, o que, para minha mãe, era um capital social que não poderia ser desperdiçado, nem mesmo na doença. E mesmo doente, mesmo perdendo os cabelos em tufos, mesmo com a pele pálida e os olhos fundos de quem luta bravamente contra a morte, ela ainda encontra um jeito de me olhar como se eu fosse inferior. É um olhar de superioridade que diz, sem palavras, que a minha única utilidade neste mundo foi ter nascido com a mesma tipagem sanguínea rara e uma compatibilidade genética desesperadamente necessária. O ódio dela nunca precisou de voz alta para ser sentido. Bastava um levantar de sobrancelha para me desarmar completamente. E o pior é que, em um momento de fraqueza no hospital, Alice chegou a me enviar uma foto selfie, onde ela estava sem maquiagem e com a cabeça raspada, acompanhada da legenda: "Olhe bem, essa sou eu. Você consegue viver sabendo que poderia ter me salvado?" Aquilo não era um apelo, era um ato de guerra emocional, me forçando a confrontar a fragilidade dela, para que eu me sentisse ainda mais culpada por minha resistência. O fato de ela usar a doença como munição era a prova final de que o papel dela de algoz nunca seria abandonado. Ela estava com o corpo debilitado, mas o espírito abusivo estava mais ativo do que nunca, usando a própria fragilidade como arma letal. Ela transformou o hospital no seu novo palco, e eu, na sua espectadora cativa. Sua malícia era, notavelmente, resiliente e se adaptava até à beira do colapso. O ressentimento e a amargura eram sentimentos intensos, quase tangíveis naquele ambiente. Para mim, não é só sobre a medula, é sobre o olhar. É sobre como ela faz questão de cravar a faca em todas as minhas inseguranças, mesmo quando o corpo dela está falhando. Essa é a dinâmica da nossa história, e a doença não a mudou. Essa dinâmica se estendeu, claro, para a forma como me contactaram. E o modo como fui contactada, sem afeto e com exigência, solidificou minha resistência inicial à doação, transformando um ato de saúde em uma negociação de poder. Minha recusa inicial era uma declaração de soberania sobre meu próprio corpo e destino. A chamada telefônica não veio como um pedido, mas como uma intimação, interrompendo minha tentativa de construir uma vida normal, longe do caos. Quando minha mãe, Helena, me ligou com a notícia, eu estava no trabalho. Eu trabalho como analista de dados em uma pequena ONG de proteção a mulheres e crianças. É um emprego que exige foco e discrição, exatamente o oposto do ambiente em que cresci. Minhas colegas de trabalho, principalmente Sofia e o pessoal da recepção, me tratam com um respeito tranquilo. É o único lugar onde minhas habilidades são valorizadas, onde sou eu, a eficiente e a estrategista, e não a Clara, a sombra. Ela não começou perguntando como eu estava, apenas disparou, com a voz trêmula de nervosismo e expectativa: "Clara, a Alice está com leucemia, é agressiva, e você é a nossa única esperança. Você precisa fazer isso. Você tem ideia do que é ouvir isso? Não um pedido sincero e acolhedor, mas uma sentença fria. É como se a vida inteira eu tivesse que pagar uma dívida que jamais escolhi. Como se o simples fato de estar viva fosse uma eterna obrigação de consertar a dor que os outros, ou o destino, causaram." O timing da ligação, no meio de uma reunião importante onde eu apresentava um gráfico complexo, reforçou a invasão. Para ela, meu trabalho e minha vida eram irrelevantes diante da urgência de Alice. Meu sucesso profissional era uma afronta que ela ignorava. Minha própria existência se reduzia a uma conveniência biológica, um recurso a ser explorado. Minha cabeça começou a rodar imediatamente, sentindo uma vertigem angustiante. Fiquei em um silêncio pesado. Minha mãe continuou, dizendo que os exames já haviam sido feitos com urgência, que eu era compatível, que os médicos estavam otimistas. E então, veio a exigência final, o ponto culminante da chantagem. "Você precisa fazer isso. É sua irmã." E nesse momento, a voz dela não era só de mãe preocupada. Era a voz da família inteira, investida na ideia de que eu era o único recurso disponível. A pressão não vinha do amor, mas da logística desesperada. Era a tirania da utilidade familiar, vestida em papel de seda de súplica.
Eu desliguei a ligação e comecei a chorar no banheiro do escritório, sentindo o terror se fechar ao meu redor. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o celular. Mas antes que eu pudesse sucumbir, meu celular vibrou. Era Lucas. Meu Lucas. Ele não era perfeito, longe disso. Mas era a pessoa que, pela primeira vez na vida, me fez sentir segura. Eu o conheci na ONG. Ele é fotógrafo voluntário. Ele tinha me mandado uma foto do almoço dele. Um sanduíche desajeitado com a mensagem: te mandei esse para lembrar que mesmo o caos pode ser delicioso. Te pego às 7. Não esquece do nosso filme clichê. A simplicidade do gesto quebrou a tensão. Lucas não sabia toda a história da Alice, mas ele sabia que minha família era um gatilho. Ele era o meu refúgio, a prova de que eu merecia amor incondicional. Eu limpei o rosto. Olhei para as flores de lírios azul que desenhei na minha mão e respirei fundo. Tinha que ser forte, por mim e por ele. Sua presença gentil era o meu antídoto contra o pânico instalado, a minha âncora de lucidez em meio à tempestade. A simplicidade do gesto do Lucas foi o que me trouxe de volta. Em vez de sentir a pressão do dever familiar, eu senti a leveza do querer de alguém que me ama. E essa dicotomia me levou de volta às raízes do meu ressentimento. Eu comecei a elencar, quase como uma lista mental de acusações, os momentos que me levaram a resistir. Minha irmã, a mesma Alice que me trancou para fora de casa no meio da noite gelada quando eu tinha 12 anos, só porque achou divertido me ver chorar de frio e medo? A mesma que espalhou mentiras cruéis a meu respeito na escola, dizendo que eu roubava dinheiro de nossa mãe? A mesma que, no dia em que passei para a faculdade com bolsa integral, riu na minha cara e disse: duvido que você aguente um semestre sem desistir, Clarinha. E agora, tenho que salvá-la? A ironia é um fardo pesado, mas o ressentimento é mais pesado ainda. O frio daquela noite, por sinal, me deixou com uma tosse crônica por semanas e uma fobia sutil de escuridão total, traumas físicos e psicológicos que nunca foram reconhecidos, apenas varridos para debaixo do tapete da brincadeira de criança. Minha saúde foi o dano colateral do passatempo cruel de Alice. Era um catálogo de abusos meticulosamente armazenado em minha memória, cada detalhe vivo e pulsante. Lembro-me de uma vez, eu devia ter uns 10 anos. Estava doente, com febre alta. Minha mãe precisou sair e me deixou sob os cuidados de Alice. Em vez de me dar o remédio na hora certa, Alice me ignorou. Passou a tarde inteira trancada no quarto ouvindo música e falando ao telefone com as amigas. Quando minha mãe voltou, eu estava delirando de febre. Alice apenas deu de ombros e disse que não ouviu meu chamado. Minha mãe brigou com Alice, sim, mas Alice chorou, fez drama. E no final, eu, a vítima da negligência, é que tive de consolá-la para que ela parasse de chorar e não estragasse a noite da mamãe. Foi ali que entendi que a dor dela sempre seria mais importante que a minha. Minha dor era sempre relegada à insignificância, um incômodo a ser rapidamente descartado. O pior de tudo é que eu não consigo simplesmente dizer não. Existe uma parte de mim, pequena, mas teimosamente viva, que ainda anseia por ser amada e finalmente aceita por aquela família. Uma voz interna insiste com uma persistência absurda, uma autossabotagem emocional, que talvez, só talvez, se eu fizer isso, eles finalmente vão me ver, me respeitar, me amar de verdade. Eu odeio essa esperança idiota que reside em mim, essa expectativa infantil, mas ela está aqui, sufocando meu peito, e o tempo está correndo. Eles me deram uma semana para decidir, uma semana para escolher entre minha sanidade e a vida da mulher que sempre me fez sentir invisível e profundamente indesejada. A balança pendia entre o meu trauma e o dever imposto, uma escolha de Sofia. E a parte mais cruel dessa esperança idiota é que ela é ativada pelo medo, o medo de ser a assassina de Alice, o medo de ser a filha que renegou o dever. Eu temia mais a culpa eterna que minha mãe me jogaria do que o ressentimento que eu sentiria ao salvar Alice. Essa é a verdadeira dissonância, a luta entre o eu adulto e racional e o eu criança, apavorado e culpado. O medo de ser o vilão na narrativa familiar é um terror mais potente do que qualquer dor física. A minha identidade está em jogo, não apenas o seu corpo. Eu temia o obituário que eles escreveriam para mim, a versão da história em que eu era a ingrata, não a sobrevivente. E o pior, eu temia acreditar nessa versão também. A ameaça de difamação póstuma era um peso insuportável, um fardo que eu não podia carregar. Eu só queria que eles me vissem, uma única vez, sem a sombra da Alice. Eu só queria que me perguntassem se eu estava bem. Eu só queria que o Lucas não fosse minha única salvação. Mas sou só eu contra um exército de memórias, e a certeza fria de que eles nunca me amaram de verdade. É uma dor que não tem nome, um buraco vazio que nenhuma medula pode preencher. Eu sou a minha única testemunha. Minha solidão era minha única aliada, e o sussurro da verdade, o meu único confidente. E antes que alguém diga, com a facilidade de quem não viveu, é só medula, você não vai morrer por isso. Deixe-me explicar uma coisa. O que me mata não é o procedimento em si, a dor física da coleta. É tudo o que vem antes. É tudo o que virá depois. É o que isso significa no contexto de nossa história. É o trauma que isso reabre, expondo minhas feridas antigas ao ar frio. O fantasma da minha infância se manifesta na mesa de cirurgia. O custo psicológico superava qualquer risco cirúrgico. Era um risco à minha identidade recém-construída. Eu cresci em um lugar onde o amor era estritamente condicional, onde cada coisa que eu fazia precisava ser melhor, mais bonita, mais silenciosa, quase imperceptível. Eu era a filha do meio. Sim, havia outro além da Alice, o caçula, Daniel, mas ele era o único menino, o bebê da casa, intocável, o herdeiro emocional. Então, sobrava para mim. Eu era o excesso, a peça que não se encaixava no quebra-cabeça. O papel de filha intermediária era o meu fardo, uma posição ingrata e invisível. A posição de Daniel era uma faca de 2 gumes. Ele não me odiava, mas ele precisava agradar Alice para ter paz, o que o transformava ele em um aliado secreto mais passivo.
Lembro de um dia em que ele estava jogando videogame e Alice o obrigou a pausar para ir buscar um copo d'água para ela, apenas por capricho. Ele hesitou, olhando para mim. Alice percebeu e lançou um olhar cortante que disse: "Vá ou você perde a paz por uma semana." Daniel se levantou, a contragosto, e passou por mim murmurando um pedido de desculpas inaudível. Ele não era mau. Ele era quebrado pelo mesmo medo. Isso me dava uma pontada de pena, mas também a certeza de que a toxicidade daquela casa era maior do que qualquer amor fraterno silencioso. E a pena que eu sentia por ele era um sentimento complexo, pois eu o odiava por ser covarde, mas o entendia por ser a vítima colateral da mesma tirania. A submissão dele era a prova da opressão familiar, o eco silencioso do nosso terror mútuo. Para reforçar a coesão do papel de Daniel, ele não era apenas passivo, ele era o espelho da negação da família. Lembro de uma vez, no Natal, em que minha mãe nos obrigou a tirar uma foto juntos. Daniel estava ao meu lado. Em vez de sorrir, ele estava tenso, o corpo inclinado sutilmente para longe de mim, mais segurando meu dedo mindinho. Quando a foto foi revelada, Alice estava no centro, radiante. Eu era uma mancha borrada na borda. Daniel estava mais perto da Alice, e sua postura dizia: "Eu não queria esta aqui." Ele nunca teve a crueldade de Alice, mas sua covardia em relação à mãe e à irmã era a sua própria forma de negação do meu sofrimento. Ele sempre deixava um biscoito em cima da minha cama, mas sempre evitava ao máximo esta perto de mim com a Alice por perto. Isso era uma coesão silenciosa da violência familiar. O foco da minha mãe, por sua vez, permanecia fixo na Alice, como se a câmera só tivesse olhos para a primogênita. A preferência materna era uma constante dolorosa e publicamente exibida. Minha mãe fazia questão de me comparar com a Alice em absolutamente tudo, usando-a como régua de medição inalcançável. Quando eu tirava um A em matemática, ela perguntava por que eu não era boa em esportes como a Alice. Quando eu ganhava um prêmio na feira de ciências, ela dizia que a Alice já havia ganhado algo parecido anos antes, e que o dela tinha sido maior, mais bonito, mais importante. Minhas conquistas eram sempre minimizadas, como se fossem um erro de cálculo do destino, e o brilho da Alice era a única unidade de medida aceita. A maneira dela não era de maldade, mas de miopia emocional. Ela genuinamente acreditava que estava me motivando a ser como Alice, sem perceber que estava me esmagando sob o peso da comparação. Ela tentava construir uma mini Alice, e se frustrava quando eu persistia em ser Clara. Minha mãe não me via, apenas via a ausência de Alice na minha pessoa. O anseio dela por uma réplica da filha favorita era destrutivo e persistente. Onde estava meu pai nisso tudo? A ausência dele precisa ser coerente. Ele era o pilar financeiro da família, e sua passividade era um consentimento tácito ao abuso. Meu pai, Henrique, raramente estava em casa. Ele era um empresário bem-sucedido na área de logística, sempre viajando ou trancado no escritório. Sua contribuição para o caos familiar não era a crueldade ativa, mas a indiferença. Ele pagava as contas, comprava presentes caros para Alice e me dava mesadas pontuais, como se o dinheiro fosse um substituto adequado para a presença. A ausência dele era um vácuo de autoridade, permitindo que a minha mãe e a Alice estabelecessem uma hierarquia tóxica. Ele não me defendia porque isso exigiria confrontar a esposa e a filha favorita, o que ameaçaria a paz superficial que ele comprava. Ele era o patrocinador silencioso da minha invisibilidade. Sua indiferença era a forma mais insidiosa de abandono. Um silêncio cúmplice e caro. Teve um aniversário meu, acho que foi o de 9 anos, em que a minha mãe simplesmente esqueceu de comprar o bolo. Lembro de ter entrado na cozinha toda animada, com meu vestidinho novo, esperando alguma surpresa, algum sinal de celebração. Mas a Alice estava no centro da sala, abrindo um presente enorme que nem era para o aniversário dela, que seria na semana seguinte, mas que minha mãe já tinha comprado antecipado para não ter o trabalho de sair de novo. Eu assisti a cena inteira sem dizer uma palavra, com um sorriso que parecia me rasgar o rosto por dentro, uma máscara de conformidade. No fundo, eu sabia que não adiantava reclamar. Se eu reclamasse, virava drama. Lá vai a Clara se fazendo de vítima de novo. Esse era o meu rótulo eterno. A vítima, a frágil, a exagerada, a sensível demais e infantil. Eu me perguntava se para eles eu deveria ter me desculpado por ter nascido. A anulação da minha data especial era a prova da minha irrelevância, um marco doloroso de indiferença. E a Alice, ela era tudo que eu nunca conseguiria ser. Ela tinha um carisma social quase hipnótico, capaz de fazer qualquer pessoa acreditar que ela era a mais sincera e bem-intencionada da sala. As pessoas a amavam por sua desenvoltura, seu riso alto e confiante, e a maneira como ela conseguia contar histórias triviais, transformando-as em anedotas engraçadas. Alta, magra, loira, olhos azuis, a típica imagem da filha perfeita que todos admiravam e veneravam. Ela tinha consciência disso, e usava essa posição para exercer poder. Ela era cruel, não com gritos ou tapas físicos, mas com palavras afiadas e gestos calculados que feriam a alma e deixavam cicatrizes invisíveis. Sua arma preferida era a perspicácia destrutiva, usada com a precisão fria de um cirurgião. Lembro de um incidente com Alice que me marcou mais do que um tapa. Eu tinha 8 anos. Estava desenhando no meu caderno de espiral, um desenho de borboletas que eu amava. Alice, sem dizer nada, veio por trás, pegou o caderno e, com a tesoura de ponta, cortou meticulosamente a cabeça de todas as borboletas. Não satisfeita, ela segurou o caderno bem perto do meu rosto e sussurrou: "As borboletas não merecem ter asas, Clara, e você não merece ter sonhos." Depois, ela amassou o desenho e o jogou na minha sopa na hora do jantar. Eu só lembro da minha mãe rindo e dizendo para eu parar de fazer drama por causa de um desenho bobo. Foi a primeira vez que entendi que minha dor não era importante e que a crueldade dela era invisível para o resto do mundo. A arte era o meu primeiro inimigo naquela casa.
O simbolismo daquele ato era devastador. A morte dos meus anseios infantis, esmagada sob o riso materno. Esse trauma das borboletas conecta-se com o símbolo que eu criei para mim mesma. As flores de lírios azul na mão. A borboleta era a fragilidade, o sonho cortado. Com as flores de lírios azul, que desenhei na mão e mencionei no início, era o símbolo oposto, a fortaleza, o poder, a realeza sutil que eu ansiava em ser. Uma promessa silenciosa de me proteger da crueldade dela. Eu transformei a fragilidade da borboleta na resistência da flor. Contudo, essa resistência inicial era muitas vezes sabotada. Minha pele se tornara o campo de batalha da minha própria identidade. Um mapa secreto de cura. Mas a crueldade dela sempre teve um fio de insegurança. Em uma reunião de pais e mestres no fundamental, a coordenadora, sem saber de nada, elogiou minha discrição e minha capacidade de análise em voz alta, dizendo aos meus pais: "A Alice brilha, é sociável. Mas a Clara, ela tem uma mente mais afiada, um olhar que capta tudo. Ela vai longe se aprender a usar essa inteligência." Alice estava presente. Vi o sorriso dela vacilar. No carro ela não falou comigo, mas quebrou a ponta da minha lapiseira e me deu um beliscão no braço, disfarçado de abraço, sussurrando que minha inteligência era inútil se eu parecesse uma rata de biblioteca. Foi a primeira vez que entendi que o ciúme dela vinha de algo que ela não podia controlar. Meu mundo interior, que era o único lugar onde ela não tinha poder. A crueldade dela não era só por prazer. Era uma defesa desesperada contra a única coisa que ameaçava o seu trono na família. A minha inteligência silenciosa. Minha mente era meu refúgio. Ironicamente, a fonte da sua mais profunda inveja. Meu único trunfo inatingível. Quando eu tentava falar algo na mesa do jantar, ela me interrompia com uma piada que desviava a atenção para si, roubando o foco. Se eu comprava uma blusa nova, ela dizia com um sorriso falso que me deixava gorda: "E agora que ela está trancada, enclausurada no hospital e longe de mim, eu finalmente consigo respirar." O afastamento físico me deu o espaço necessário para me reconstruir. Aluguei um lugar novo, pequeno e iluminado. Pintei as paredes com minhas cores preferidas, um azul suave que me acalma. Joguei fora as caixas com coisas antigas, tudo que ainda carregava o cheiro opressor deles. Roupas, papéis, cartas, principalmente cartas melancólicas que nunca foram enviadas. Hoje, eu vivo em paz, mesmo que essa paz venha da ausência total de família. Olho para o meu apartamento e penso: este lugar é um monumento à minha escolha de ser feliz, um espaço que me celebra, não que me tolera. Mas essa paz é frágil, como vidro, e a cada toque deles, eu sinto que ela pode se estilhaçar, deixando estilhaços pontiagudos de volta ao meu coração. Minha recém-adquirida serenidade era vulnerável à interferência externa, como um castelo de cartas. No meu novo apartamento desenvolvi um novo ritual: acender um incenso de sândalo toda manhã. O cheiro forte e terroso do sândalo é o oposto do perfume floral e sufocante que minha mãe usava. Para mim, é um lembrete sensorial. Eu estou aqui, e o ar que eu respiro é meu. A primeira vez que Lucas notou o cheiro, ele disse: "Cheiro de biblioteca antiga e aventura." E eu soube que era um sinal de que ele me entendia profundamente. Esse novo cheiro, esse novo ritual, é a prova material de que eu construí uma nova vida, tijolo por tijolo, baseada na minha própria vontade. A liberdade tem um cheiro forte de sândalo e terra molhada. Cada elemento do meu ambiente era uma ruptura com o passado, um patchwork de autonomia. Lembro de um episódio que me traumatizou. Eu tinha começado a escrever poemas, um escape secreto. Deixei um caderno com meus versos mais íntimos debaixo do colchão. Alice encontrou. Em vez de ler e guardar, ela copiou trechos e os colou, anonimamente no mural do pátio da escola. Eram versos ingênuos sobre solidão. Fui ridicularizada por semanas. Chamavam-me de a poetisa chorona. Quando confrontada, ela disse que estava apenas ajudando a Clara a mostrar seu talento para o mundo, já que ela é tão tímida. E meus pais riram do meu drama e disseram que eu não devia deixar as coisas tão perto do chão se não quisesse que fossem encontradas. A exposição pública dos meus sentimentos foi uma violação atroz, um estupro da minha privacidade emocional. Cada lembrança, mesmo a mais dolorosa, me servia como uma vacina silenciosa contra a culpa. E a Alice seguia com sua agenda de dominação. Quando eu levava uma amiga em casa, ela dava um jeito de contar alguma história constrangedora sobre mim, só para me diminuir publicamente. E meus pais riam. Eles achavam que era brincadeira de irmãs, mas não era. Era uma guerra silenciosa onde apenas eu sangrava, e a cada dia me tornava mais reclusa. Eu comecei a me encolher aos poucos, a deixar de tentar, a aceitar que talvez eu fosse mesmo um erro, que se todo mundo à minha volta enxergava algo errado em mim, talvez o defeito fosse real. Eu parei de dançar, parei de cantar, parei de trazer amigos para casa. Virei uma sombra dentro da minha própria família. E a Alice continuava brilhando, a rainha do time de vôlei, líder de torcida, com namorados bonitos e festa de formatura com limusine. A reclusão se tornou um mecanismo de defesa, um casulo opaco que me protegia do julgamento. Houve um momento, aos 18 anos, em que me olhei no espelho e vi o reflexo da pessoa que Alice havia criado, alguém que pedia desculpas por existir. Nesse dia, eu fiz uma promessa silenciosa, de que eu mudaria completamente e deixaria de ser a velha eu então. Eu comecei com pequenas coisas. Deixei de alisar o cabelo, coisa que Alice criticava por dar muito volume. Comecei a usar batom vermelho, minha cor favorita, porque Alice dizia que mulheres discretas não chamam atenção. Cada pequeno ato era uma rebelião silenciosa, um pequeno eu te amo que eu sussurrava para a parte ferida de mim. Esse resgate era crucial, porque há 3 anos, eu comecei a escrever um livro de não ficção baseado em dados e entrevistas sobre o impacto do bullying familiar na saúde mental.
É um trabalho íntimo, que exige vulnerabilidade, e que eu pretendo publicar em breve. Se eu me submeter à vontade de Alice agora, eu perco a voz, perco a credibilidade, e pior, perco a coragem de publicar a única coisa que me define além do meu trabalho na ONG, a minha história. O livro é um manifesto de sobrevivência, e ceder agora seria silenciar minha voz e negar minha própria terapia. O livro era a minha forma de reescrever o futuro com base nos fatos. Minha autoria era meu maior ato de resistência, a consolidação da minha voz. Quando eu tentava sair, a Alice dava um jeito de me puxar de volta para o caos e a frustração. O ponto mais baixo dessa manipulação aconteceu no meu último ano do ensino médio. No meu último ano da escola, ganhei uma bolsa para uma universidade do outro lado do país. Era a chance da minha vida, o bilhete de saída que eu tanto almejava. Eu já estava com tudo pronto. Malas arrumadas, passagem comprada, coração a mil. 2 dias antes da viagem, a diretoria da universidade me ligou. Havia um problema com os documentos. Alguém tinha enviado um e-mail anônimo dizendo que meu histórico escolar estava adulterado. Assinaram como se fosse da própria escola. Demorou semanas para eu provar que era mentira. Perdi a bolsa. Perdi o meu sonho. Descobri meses depois por uma ex-amiga da Alice, chamada Sofia, que foi ela quem arquitetou tudo. Sofia disse que a Alice considerou o ato uma brincadeira, que não achava que eles iriam acreditar. Eu lembro exatamente do momento em que Sofia me contou. Estávamos no estacionamento do supermercado, anos depois. Ela estava fumando, encostada no carro, parecendo nervosa. Disse que sempre se sentiu mal por ter ficado quieta, mas que precisava me dizer a verdade, que a Alice fez aquilo de propósito, que ela riu depois, disse que seria engraçado me ver quebrada quando descobrisse. Palavras dela, que ecoam até hoje. Sabe aquela sensação de o chão sumir debaixo dos seus pés? Eu senti isso naquele momento. O estômago virou, a boca ficou seca, e eu só conseguia pensar. Ela realmente fez isso? Ela destruiu meu futuro por pura diversão, por ciúmes doentios. E minha mãe, quando a confrontei, ela disse que não podia acreditar em uma fofoca. Você sempre foi invejosa da sua irmã. Talvez você esteja exagerando, como sempre, para chamar atenção. Exagerando? Eu perdi minha bolsa, meu sonho, anos de esforço por uma brincadeira cruel que ninguém teve a coragem de punir. A perda da bolsa foi o meu exílio forçado. O cinismo daquela brincadeira era a essência da sua perversidade, uma ferida que jamais cicatrizou. Essa perda me fez entrar em um período de autossabotagem destrutiva. Eu passava horas encarando meu reflexo, sentindo repulsa. Comecei a recusar inconscientemente as poucas oportunidades que surgiam, como se tivesse que punir a mim mesma por não ter sido boa o suficiente para escapar. Cheguei a estragar deliberadamente uma entrevista de emprego que eu queria muito, respondendo de forma vaga e desinteressada, apenas para provar à voz interior de Alice que eu era de fato um fracasso. Eu estava tão acostumada com a dor que a buscava ativamente, como se a autopunição fosse a única forma de controle que me restava. O dia em que quebrei esse ciclo foi quando disse sim para Lucas, sabendo que eu merecia alguém que me visse por inteiro, com meus pedaços quebrados e meus pontos fortes. Aceitar o amor dele foi o meu primeiro grande ato de amor próprio, e foi esse amor que me deu a força para me afastar de vez. Esse rompimento forçado da bolsa de estudos é o ponto de virada definitivo que justifica minha recusa atual. É a prova inegável de que Alice não é apenas cruel, mas destrutiva em um nível prático. O relacionamento com Lucas era minha tábua de salvação, meu porto seguro na turbulência. Depois disso, eu jurei a mim mesma que nunca mais apresentaria ninguém da minha vida àquela família. Eles não sabiam quem eu era. Eles nunca quiseram saber. Para eles, eu era só a sombra pálida da Alice, um obstáculo, uma nota de rodapé insignificante na história da filha perfeita. Minha decisão de isolamento era um escudo protetor, erguido com a determinação da experiência. Com o tempo, fui me tornando cada vez mais invisível para eles. Nos feriados, eu parava de aparecer, inventava desculpas elaboradas. Plantão no trabalho, viagem com amigas, dor de cabeça. Às vezes, nem inventava nada, só ficava em silêncio. E claro, ninguém ligava para saber se eu estava bem. Os únicos que notaram minha ausência nos feriados foi Daniel, que me mandava umas mensagens esporádicas e memes de vez em quando, e Lucas, que me ligava no dia 25 de dezembro, me fazendo rir com piadas sobre panetone seco. Ele sempre soube me tirar do loop de tristeza com a dose certa de afeto e leveza. Uma vez, ele me ligou perguntando qual o nome científico de um tipo de orquídea, só para provar que eu era uma enciclopédia sexy. Eu ri e disse que ele não podia me chamar assim. Ele respondeu: eu sou um fotógrafo. Meu trabalho é encontrar a beleza onde ninguém mais a vê, e você é a minha obra-prima de dados, caligrafia e orquídeas. O carisma dele era a minha âncora. Essa âncora era vital, porque a família só me procurava quando eu era útil. Mas quando a Alice precisava de alguma coisa, ajuda com um currículo, indicação de alguém que eu conhecia, ou até mesmo dinheiro emprestado, adivinhe quem era a primeira pessoa que minha mãe ligava? Eu. Sempre eu. Porque apesar de tudo, eu era a boazinha, a fonte de recursos fácil, a que sempre podia ajudar. Eu era o utilitário emocional e logístico da família, um recurso sem nome próprio. Uma vez, minha mãe ligou para perguntar se eu poderia revisar o currículo da Alice, que estava se candidatando a uma vaga importante. Ela não usou a palavra revisar. Ela disse: Alice precisa que você dê um tapa nesse currículo para parecer mais profissional. Você que lida com essas coisas chatas de papel e números. Eu passei a madrugada formatando, corrigindo erros factuais e transformando frases vazias em realizações concretas, usando todas as minhas habilidades em análise de dados para maquiar a realidade dela. No dia seguinte, quando entreguei, minha mãe apenas pegou o papel da minha mão com pressa e disse: ótimo. Você não se importa de sair pela porta de serviço, né? O jardineiro está aqui.
O descarte, após a minha utilidade, era o que mais me feria. Era uma microagressão constante, revelando a verdadeira dinâmica. Meu valor era puramente funcional e temporário. O meu valor era cotado em utilidade. A transitoriedade do meu valor era o meu maior trauma. Uma dor aguda de ser usada. Lucas me entendia de uma forma que ninguém mais entendia. Ele também tinha crescido em uma casa onde o valor era condicional, mas no caso dele, estava ligado à estabilidade financeira. Seu pai, um industrial com uma empresa de embalagens plásticas, o pressionava para abandonar a fotografia e assumir os negócios da família. Ele havia escolhido o caminho difícil, o da paixão e do voluntariado, e por isso vivia uma relação tensa com os pais. Lembro dele me contando em uma noite de chuva que o pai dele disse que fotografia não paga contas, Lucas. É um hobby de gente mimada. A dor nos olhos dele era a mesma que eu sentia quando Alice dizia que eu era invisível. Essa vulnerabilidade compartilhada, essa busca mútua por validação em um mundo que nos rejeitou, foi o que nos uniu de verdade, mais do que qualquer química ou atração. A conexão não era sobre preencher buracos, mas sobre reconhecer a cicatriz do outro. Ele me tratava com uma paciência ativa. Quando eu ficava em silêncio, ele não preenchia o vazio. Ele simplesmente ficava ao meu lado, esperando que eu estivesse pronta para falar. Nossa afinidade residia na compreensão de cicatrizes semelhantes, uma sintonia silenciosa e curativa. Lembro de uma situação em especial que até hoje me revira o estômago. Alice tinha terminado com o noivo, e minha mãe me pediu para ir até a casa dela levar uns documentos. Disse que a Alice estava triste, deprimida, precisando de apoio. Eu não queria ir, mas fui, indo contra meu instinto de autopreservação, movida por uma última fagulha de dever. Quando cheguei lá, ela estava com uma taça de vinho na mão e uma expressão entediada no rosto, como se me esperar fosse um suplício. Não me agradeceu. Olhou-me de cima para baixo e disse, com seu desprezo habitual: "Nossa, você está com olheiras. Essa sua vidinha de classe média está pesada, não é, Clarinha?" Eu travei. Tentei respirar fundo, controlando a raiva que subia. Disse que ia deixar os papéis na mesa e ir embora. E aí ela riu. Riu como se eu fosse a piada da semana. E depois, soltou a frase que me marcou. "Sabe, eu realmente acho que você nasceu só para fazer o fundo da foto. Tipo para dar contraste. Você faz com que a gente pareça ainda mais incríveis, mais luminosos." Aquilo não foi apenas uma ofensa. Foi uma sentença de desvalorização total. Como se para ela, minha existência inteira só tivesse valor. Se fosse como pano de fundo, um objeto inanimado, um contraste estético. E eu fiquei ali parada, sem saber o que dizer, com o rosto queimando, engolindo tudo de novo, alimentando meu silêncio. Fui reduzida a um acessório sem voz, uma sombra a realçar o brilho alheio. Quando cheguei em casa, me tranquei no banheiro e encarei meu reflexo por longos minutos. E ali eu percebi que já não me reconhecia mais. Tinha me tornado exatamente o que ela queria que eu fosse. Apagada, pequena, silenciosa, uma casca. Naquela noite, Lucas bateu à minha porta. Eu estava devastada. Ele não perguntou o que aconteceu, apenas me abraçou forte, me aninhando no calor do seu suor e perfume de terra. "Você não é um contraste, Clara", ele sussurrou no meu cabelo. "Você é a cor principal da minha vida. Você é a única cor que eu consigo ver." As palavras dele não apagaram a dor de Alice, mas me deram uma base, um chão firme onde eu podia chorar sem medo de ser julgada. Ele me deu a prova de que a única coisa que eu devia consertar era a minha autoimagem, não a minha família. Ele me ensinou que amar é sobre a aceitação mútua, não sobre a eterna redefinição de si mesmo para caber no molde de outra pessoa. Seu amor era uma validação incondicional da minha essência, um bálsamo para a alma ferida. Lucas tem o hábito de deixar bilhetes adesivos em lugares aleatórios do apartamento. Dentro da xícara de café, no espelho do banheiro, colado na tela do meu notebook. Eram frases curtas, como: "Não se esqueça da sua força, mesmo quando ela estiver cochilando", ou "A gente se salva todos os dias, um passo de cada vez." Na manhã seguinte ao meu encontro com Alice, encontrei um bilhete colado na minha escrivaninha, bem em cima da foto do meu primeiro crachá da ONG. Dizia: "Você vale o peso de todos os dados que analisa, não menos." Esse pequeno ato de lembrança e validação era a prova orgânica de que ele estava presente, monitorando meu bem-estar sem me sufocar, um contraste direto com a invasão da minha família. Suas mensagens eram pequenos faróis de afeto na escuridão, iluminando o caminho de volta para mim. Isso reforça a coesão do contraste. O bilhete de Lucas era a prova do meu valor, os dados que analiso, enquanto Alice só me via como uma nota de rodapé insignificante ou fundo de foto. O meu trabalho, fato, realidade, é a antítese da vida de Alice, narrativa e imagem. Mas apesar do conforto de Lucas, a notícia de Alice ainda tinha o poder de me abalar. A fragilidade da minha paz era evidente e constante, ameaçada por um telefonema. O choque da notícia era tão grande que, mesmo depois de me afastar por anos, o medo ressurgiu. Mas o pior de tudo é que, mesmo depois de tudo isso, quando minha mãe me ligou falando da leucemia da Alice, meu coração disparou, não de alegria, nem de vingança, mas de um pânico gélido, porque parte de mim, aquela parte idiota que sempre quis pertencer, ainda se importava. Apesar dos anos de cura, o antigo desejo de pertencimento persistia, uma sombra teimosa do passado. Quando aceitei fazer os exames de compatibilidade, não foi por ela, foi por mim. Pelo alívio que imaginei que sentiria ao poder dizer: "Eu tentei", mesmo sem merecerem. Pela ideia ilusória de que talvez, finalmente, eles reconhecessem meu valor. Mas eu devia saber melhor. Devia ter previsto o que viria a seguir. Foi um erro de cálculo emocional, o último resquício da Clara criança, que teimava em buscar aprovação onde só havia ressentimento. E como sempre, a realidade me daria um choque de volta à minha verdadeira posição na família.
A realidade era o palco que Alice estava montando. Assim que os médicos confirmaram que eu era compatível, minha mãe me mandou uma mensagem sem nenhum emoji, sem um obrigada, apenas um simples: precisamos conversar sobre o procedimento com urgência. Liguei de volta achando que iríamos falar sobre data, riscos, logística. Mas não. Ela queria saber se eu toparia fazer uma entrevista com uma emissora local. A Alice é uma figura conhecida na comunidade. Vai ser bonito mostrar como a irmã dela está disposta a salvá-la. Uma história de perdão, sabe? Algo inspirador, incrível, comovente. Eles queriam transformar minha dor em espetáculo público, em um reality show de redenção. Queriam que eu sorrisse para a câmera e dissesse que sempre fomos unidas, que nossa ligação era forte, que eu faria tudo pela minha irmã. E aí, veio a exigência final, o ponto culminante da chantagem. Ela disse: a Alice também vai dar uma declaração. Já está preparando algo bem emocionante. Você vai gostar. Minha mãe não estava apenas preocupada com a imagem. Ela estava viciada na narrativa de perfeição da família, usando o drama da doença para criar um novo e glorioso capítulo de união. Ela realmente não via o mal naquilo. O cinismo daquela proposta era revoltante. Uma total falta de respeito à minha dor. Sem querer, eu ouvi a declaração antes da hora, porque o vídeo vazou. Caiu num grupo da escola antiga e chegou até mim por um amigo que sabia da nossa história. Era uma prévia da matéria. Alice estava pálida, sim, com o rosto mais magro, a voz mais baixa, mas ainda com aquele mesmo olhar de julgamento. E quando o repórter perguntou sobre nossa relação, ela sorriu com uma melancolia forçada e disse: eu e a minha irmã Clara sempre fomos diferentes, mas o amor sempre nos uniu. Ela é reservada, fechada, teve dificuldades para se enturmar, sabe? Mas eu sempre tentei puxá-la para a luz. E agora ela está me salvando. Isso mostra como o amor entre irmãs vence tudo, até as diferenças de temperamento. Eu pausei o vídeo ali, com as mãos tremendo descontroladamente. Ela estava reescrevendo a história, a nossa história, inventando uma narrativa onde ela era a irmã bondosa, iluminada, que sempre tentou me ajudar. E eu, a irmã esquisita, ingrata, a sombra que finalmente estava fazendo algo útil. Me senti suja, invadida, como se estivessem costurando uma fantasia repugnante em minha ferida aberta. Como se me obrigassem a vestir o papel da irmã dedicada, enquanto enterravam a verdade brutal sob palavras bonitas. O revisionismo histórico dela era intolerável, uma afronta à minha memória. E ainda assim, quando me ligaram para confirmar a data da coleta da medula, eu não disse não. Só pedi um tempo. Mas esse tempo foi visto como traição. O julgamento veio rápido e não apenas da família. No dia seguinte, fui confrontada no hospital. Tinha ido levar os últimos documentos do meu tipo sanguíneo, já que minha mãe havia se recusado a pegá-los. No corredor, a enfermeira-chefe, com uma expressão dura, me parou. Ela disse com a voz baixa e tensa: a senhora tem que decidir logo. Sua irmã não tem tempo. Eu não devia estar dizendo isso, mas toda a ala de oncologia está comentando sobre sua hesitação. A Alice é uma pessoa tão doce, e esta morrendo. Pense bem. A pressão não vinha mais só da família. Vinha do próprio ambiente médico, aumentando o ritmo da decisão de forma cruel. Mas a pressão maior ainda estava por vir. No dia seguinte, minha mãe, Helena, apareceu na porta do meu apartamento sem avisar, sem bater. Só entrou, como se ainda tivesse esse direito inalienável e divino. O olhar dela era duro, de julgamento, como se eu tivesse cometido um crime imperdoável, como se tivesse decepcionado o mundo inteiro. Helena tinha o carisma materno-social de quem sempre sabe o que dizer para os outros. Ela mantinha um sorriso perfeito em público e usava a palavra sacrifício como um mantra. Quando ela entrou no meu apartamento, ela não estava apenas brava. Ela estava interpretando o papel da mãe traída, o que para ela era um show de persuasão. Você tem ideia do que está fazendo com a sua irmã, Clara? Ela disse com a voz carregada de condenação. Eu tentei explicar. Disse que precisava de tempo, que o procedimento era delicado, que eu não podia simplesmente fingir que não havia história nenhuma entre a gente. Mas ela não quis ouvir. Só repetia que Alice estava doente, que eu era a única chance, que se algo acontecesse, a culpa seria minha, só minha. E nesse momento, a voz dela não subiu. Ela se tornou um sussurro venenoso e controlado. A voz mais perigosa, pois insinuava a maldição familiar de forma calma e aterrorizante. Sua manipulação atingiu um novo patamar de frieza, uma tática digna de gaslighting familiar. Durante a visita da minha mãe, ouvi um bip no celular dela. Era uma mensagem do meu pai. Ela leu e sorriu de lado. Ela estava lá sozinha, mas ele estava monitorando de longe. Seu pai concorda comigo, Clara. Ele disse que se você continuar com esse joguinho, você vai estragar os negócios dele também. Ele está muito decepcionado. E você sabe que ele odeia ser incomodado com dramas familiares. O uso do pai como autoridade suprema e o medo de afetar os negócios dele davam um peso financeiro e prático à chantagem, além do emocional, tornando a coerção mais crível e completa. A ameaça de que o drama afetaria os negócios dele era o auge da desumanização. Minha dor era vista apenas como um risco corporativo. Meu sofrimento não passava de uma má gestão de marca familiar. O custo do meu trauma foi cotado em termos empresariais, um cálculo frio de lucro e perda. Você vai deixar sua irmã morrer? Ela perguntou com os olhos cheios de lágrimas artificiais, calculadas para me atingir. Aquilo me destruiu por dentro, porque eu sabia que não era uma pergunta. Era uma acusação final. Ela foi embora me chamando de egoísta. Disse que eu sempre fui ingrata, que a Alice sempre me amou à maneira dela, e que eu nunca reconheci isso, o que era um absurdo. O peso da responsabilidade me esmagava, mas a mentira dela fortalecia minha revolta silenciosa. Eu não contei para Lucas sobre a visita da minha mãe, mas ele viu meu estado. Ele não me forçou a falar, mas a sua presença foi o bálsamo que eu precisava. Naquela noite, ele preparou nosso jantar favorito, macarrão com molho vermelho e muito manjericão. Enquanto ele cozinhava,
me contando sobre um cachorro da vizinhança que ele fotografou. Eu o observei, fascinada pela simplicidade dele. Ele não estava tentando me salvar, ele estava apenas vivendo a vida ao meu lado. Em um momento ele virou o rosto, sorriu e perguntou: "O que a cozinheira-chefe está olhando?" Eu sorri de volta, um sorriso genuíno que sentia aquecer meu rosto, e pensei: estou olhando para a minha própria ilha de paz. Horas depois, meu telefone explodiu de mensagens. Tias, primos distantes, até colegas antigos da igreja, todos com o mesmo tom. Reze por sua irmã, perdoe o passado, você é melhor do que isso. Família é tudo, Clara. Faria? A mulher que sabotou minha bolsa de estudos? Que destruiu meu relacionamento? Que me chamava de inútil disfarçada de piada? Cada palavra que eu lia parecia enfiar um espinho dentro de mim. De repente, minha dor virou um espetáculo público. Virei o centro de uma campanha emocional, uma corrente de oração por Alice e de julgamento velado por mim. O assédio moral se transformou em coro comunitário, uma orquestração de culpa. E aí, veio a mensagem dela, curta, fria, calculada. Se você não quiser ajudar, tudo bem. Só me avise logo pra eu não morrer esperando por nada, Clarinha. Eu reli aquilo umas 10 vezes, absorvendo o cinismo. Não morrer esperando por nada. Ela sabia exatamente o que estava fazendo, transformando minha dúvida em arma, meu trauma em chantagem. A mensagem funcionou como um interruptor, transformando minha angústia em paralisia e depois em desespero. Depois daquela mensagem, eu não consegui dormir. Virei a noite encarando o teto, com a mente rodando como uma máquina quebrada e barulhenta. Era como se eu tivesse sido transportada de volta à adolescência, presa naquele velho ciclo de culpa e silêncio. Eu sentia náuseas físicas. A ideia de recusar me corroía, mas a ideia de aceitar me devastava a alma. O terror me consumia por dentro, um fogo frio de ansiedade. Naquela madrugada, eu me arrastei para o chão do banheiro. Aquele azulejo frio era o único conforto que eu sentia. Encolhi-me em posição fetal e murmurei para o nada. Eu não sou forte. Eu nunca fui forte. Eu só sou a medula. Eu sou a minha única utilidade. Eu não posso dar meu corpo para quem tentou me matar a vida inteira. Eu não posso. Mas se eu não for, a culpa vai me enterrar antes dela. Me ajuda. Por favor, alguém me salva do fantasma dela. Foi um grito silencioso de desespero que me esgotou, me deixando ali, úmida de lágrimas e suor, uma casca vazia. O frio do azulejo era um contraponto à minha febre emocional, o único contato com a realidade sólida. O estresse constante daquelas últimas semanas já estava cobrando um preço físico. Eu havia perdido 4 quilos, e nos últimos dias, o sangramento nasal tinha se tornado frequente, acompanhado de uma dor de cabeça latejante que nenhum analgésico aliviava. Meu corpo estava dando sinais claros de esgotamento. Em uma consulta de rotina que fiz, a médica, preocupada, tinha pedido exames mais detalhados e me alertado sobre a somatização extrema. A sua saúde está gritando por uma resolução. Você está entrando em um ciclo de estresse crônico que pode levar a problemas sérios a longo prazo. Não é apenas emocional, é o seu corpo se desligando. O sacrifício já estava acontecendo, mesmo sem a doação. O preço estava sendo pago pela minha saúde física e mental. Isso me dava uma certeza amarga. Continuar nesse ciclo era um suicídio lento. A deterioração da minha saúde era o alarme final, um chamado irrecusável à autopreservação. Passei o dia seguinte desligando chamadas, ignorando mensagens. Fui trabalhar, mas mal consegui prestar atenção. Tudo parecia distante, coberto por um nevoeiro. As pessoas falavam comigo, e eu respondia no automático. A exaustão era tamanha que quando o celular vibrou, eu nem me movi, mas era uma notificação do Facebook. Minha mãe tinha postado uma foto antiga, eu e Alice, crianças, sorrindo de mãos dadas em frente à árvore de Natal. Na legenda, elas sempre foram unidas. Agora, mais do que nunca, precisamos de orações pela nossa Alice e de força para a Clara, que está sendo tão corajosa e inspiradora. Corajosa? Corajosa por quê? Por manter a boca fechada enquanto eles mentiam para o mundo? Os comentários eram um mar de aplausos, coraçõezinhos, emojis de mãos em oração. E então, no meio deles, encontrei o nome da Alice. Não quero que ninguém force minha irmã a nada. Eu a amo do jeitinho dela. Sempre amei. Só espero que ela encontre força no coração, porque eu já a perdoei pelo seu comportamento fechado. Perdoou? Ela me perdoou? Como se ela tivesse sido a ofendida, como se a dor fosse dela, como se tudo que eu passei nunca tivesse acontecido. Eu comecei a rir, um riso nervoso, seco, sufocado. Depois chorei. Sentei no chão da sala sozinha, no escuro, com o celular na mão e a garganta trancada. Sua condescendência era a última afronta, um tapa no rosto que doía mais do que um murro. E foi nesse momento que entendi. Para eles, eu era apenas um instrumento descartável, um corpo compatível, uma personagem conveniente para a história que eles queriam contar. A irmã redentora, a salvadora, a boa filha. Desde que eu não abrisse a boca, desde que eu aceitasse apagar tudo o que vivi, eu podia morrer por dentro, contanto que salvasse o corpo da Alice. Eles aceitariam minha doação, mas jamais aceitariam a minha dor como legítima e merecedora de atenção. Minha humanidade era-lhes irrelevante, apenas a minha utilidade biológica importava. Nos dias seguintes, comecei a me sentir vigiada. Era como se cada passo meu estivesse sendo monitorado. Minhas redes estavam cheias de mensagens de apoio forçado, conselhos que mais pareciam pressão. Você é uma guerreira. Não deixe o ódio vencer. Família é tudo. Teve uma vizinha que me parou na calçada e disse com os olhos marejados que estava orando por mim, pela minha difícil decisão. Eu nem sabia que ela sabia de tudo. E então entendi. Minha mãe havia espalhado a história, contado a todos que eu estava pensando se ajudaria minha irmã ou não. Eles tornaram minha dor pública. Tornaram minha dúvida um espetáculo moral, o centro das fofocas locais. O escrutínio público era implacável.
Uma verdadeira caça às bruxas. O telefone do meu trabalho tocou uma manhã. Era minha supervisora me chamando para conversar. Disse que estava preocupada, que havia recebido alguns e-mails de pessoas diferentes, questionando minha ética, minha capacidade de compaixão. Os e-mails anônimos sugeriam que eu estava usando meu emprego na ONG para obter vantagens pessoais, e que minha falta de compaixão com a própria irmã me desqualificava para o trabalho. Anônimos, claro, mas eu conhecia o padrão. Conhecia o veneno suave da Alice, as sementes que ela plantava com sorrisos falsos e palavras destrutivas. Lidar com a crise no trabalho foi um momento de virada silenciosa. Fui para a reunião com a supervisora com uma pasta de dados sobre minha performance impecável no último ano e o projeto de alfabetização de dados para comunidades que eu liderei. Eu não me defendi com palavras emocionais. Defendi-me com números. Meu trabalho salva vidas reais, todos os dias, eu disse calmamente, apontando para o relatório de sucesso. Não é baseado em narrativas ou aparências. Minha supervisora, uma mulher objetiva, olhou os dados e depois olhou para mim. Ela não perguntou sobre minha irmã. Ela apenas disse: seus resultados falam por você, Clara. Continue assim. Aquele voto de confiança no meu valor profissional foi um respiro de ar puro, provando que meu valor existia fora da dinâmica familiar. Meu desempenho profissional era minha defesa mais sólida, uma armadura de fatos. Voltei para casa em choque. Cada canto do meu apartamento parecia apertado, sufocante. Comecei a ter pequenas crises de ansiedade. Taquicardia, tremores incontroláveis, dificuldade de respirar. Me tranquei por 2 dias, recusei ligações, pedi licença do trabalho. O medo de perder o Lucas era um motor mais forte do que o medo de perder a Alice. Era o único lugar onde eu podia ser fraca e ainda ser amada. Por isso, quando a Alice surgiu, a tensão atingiu o ponto de ruptura. E no 3º dia, alguém bateu na minha porta. Eu soube imediatamente quem era, apesar da súbita interrupção da minha reclusão. Alice, que não podia aceitar o silêncio como resposta. Era ela, mais magra, sem peruca, vestindo um casaco largo demais, os olhos fundos, mas ainda com aquele mesmo olhar. Aquele olhar que atravessava você, como se te avaliasse e julgasse cada falha e cada medo. Eu hesitei, mas deixei-a entrar. Ela caminhou pela sala como se fosse a dona. Sentou-se no sofá, olhou em volta. Você mora bem, ela disse, com um tom de surpresa forçada, como se estivesse me concedendo um elogio. Fiquei em pé, encostada na parede, tremendo por dentro. Ela me olhou com calma e disse: eu vim pessoalmente porque achei que talvez se você me visse assim, tão fraca, você mudasse de ideia e fizesse o seu dever. Engoli em seco. Alice, eu não disse que não faria. Eu só pedi tempo. Ela riu, uma risada curta, seca, e disse: você sempre precisando de tempo, Clara. Sempre fazendo tudo no seu ritmo, como se o mundo tivesse que esperar por você e seus dramas. Aquelas palavras entraram como agulhas geladas. E nesse momento de escárnio, Alice estendeu a mão pálida e tremeu levemente. Não por fraqueza, mas em um teatro sutil, para me fazer lembrar do seu estado e aumentar a urgência moral da minha decisão. Seu fingimento era uma performance cínica, ensaiada para manipular. E então, ela se levantou, deu 2 passos na minha direção e disse bem baixo, com uma frieza gélida: se eu morrer, vai ser por sua culpa. E todo mundo vai saber, Clarinha. E não será apenas culpa, será um escândalo. Sabe, o seu pai tem investidores importantes na cidade, pessoas que admiram minha carreira na arquitetura. E se a história da irmã ingrata que deixa a outra morrer, vazar com detalhes? Bem, você sabe como são as pessoas. Elas não perdoam. Nem o seu emprego na ONG estará seguro, principalmente depois dos e-mails sobre sua ética. Alice não parou na ameaça genérica. Ela fez uma pausa e olhou diretamente para a mesa de centro, onde havia um livro que Lucas havia me presenteado com uma dedicatória amorosa. O olhar dela era de reconhecimento e malícia. Ah, e a propósito, ela continuou, eu vi que o seu namoradinho fotógrafo voluntário andou espalhando por aí que você estava sendo chantageada pela família. Um erro grave de julgamento para alguém que trabalha com imagem e tem a reputação tão frágil, não acha? Seria uma pena se os principais doadores da ONG descobrissem que ele usa a instituição para fazer fofocas da sua vida pessoal. Não que eu queira que isso aconteça, claro, mas o pânico às vezes faz as pessoas fazerem coisas estúpidas, não é? A ameaça não era mais só sobre mim. Ela atingiu Lucas, meu ponto fraco, o único pilar que eu construí. Isso escalou a crise, e a crueldade dela estava no fato de ela não ter gritado. Ela disse isso com a voz de quem anuncia a previsão do tempo. Um fato frio e inevitável, sem emoção, o que a tornava ainda mais assustadora. A ameaça de retaliar Lucas era a sua cartada final, o ápice da coação emocional. Na hora, eu congelei. Eu não consegui responder, nem gritar, nem chorar. Fiquei ali imóvel, como se meu corpo tivesse travado, em um estado de negação silenciosa. O silêncio entre nós era ensurdecedor. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Cada palavra tinha sido cuidadosamente escolhida para me atingir onde mais doía. E então ela se virou, pegou a bolsa como se nada tivesse acontecido e foi embora, sem olhar para trás, sem sequer pedir carona. Apesar da aparência frágil, ela não veio buscar ajuda. Ela veio garantir o controle, veio plantar a culpa e reafirmar seu domínio. Fechei a porta com as mãos tremendo, caí de joelhos no chão da sala. Eu me sentia suja, invadida, como se o veneno dela ainda estivesse no ar. E pela primeira vez em muito tempo, eu me perguntei se tudo aquilo ia acabar algum dia, ou se eu estava condenada a ser esse fantoche emocional deles para sempre. O peso daquele encontro me deixou paralisada e consumida pela náusea. A certeza de que Lucas estava em perigo por minha causa me tirou da paralisia. Eu precisava proteger a única coisa boa que havia conquistado.
No dia seguinte, recebi um e-mail do hospital. Era uma confirmação automática. Comparência ao centro de doação agendado para terça-feira, 9 Hell. Ninguém me consultou. Ninguém me ligou. Eles simplesmente marcaram. Era isso. A decisão já havia sido tomada por eles. E eu era uma mera figurante. Minha autonomia foi sumariamente ignorada. Um ato de sequestro da minha vontade. Liguei para o hospital. Disse que não havia confirmado nada. A atendente ficou visivelmente constrangida. Disse que alguém da família havia feito o agendamento em meu nome. Quando pedi o nome, ela hesitou, mas acabou revelando. Helena, minha mãe. Tive vontade de gritar, de socar a parede, de destruir tudo. Eles estavam me apagando, me substituindo, tomando meu corpo como se fosse de uso público, sem me dar o direito de escolha, desrespeitando minha autonomia. A usurpação do meu corpo era o cúmulo da ofensa, a prova final da desumanização. Naquela noite, recebi outra mensagem da minha mãe. Você vai sim, chega de drama. Pense na sua consciência e no seu futuro. E aí, veio o estalo. A ficha caiu com um peso brutal. Eles nunca perguntaram como eu estava. Nunca perguntaram se eu estava com medo, se eu tinha dúvidas, se precisava de suporte emocional. Para eles, eu era só um pedaço funcional de carne, um recurso, um item de emergência. E eu era a única que ainda enxergava meu próprio sofrimento como algo real. Porque para eles, minha dor era capricho, minha hesitação era crueldade, e minha existência só fazia sentido quando girava em torno da sobrevivência da Alice. Minha humanidade era-lhes irrelevante, uma distração insignificante. Nos dias seguintes, meu ritmo mudou. Eu sabia que precisava agir, não apenas reagir. A pressão estava no máximo. Decidi que o silêncio não era mais uma opção, nem a fuga. Eu precisava contra-atacar com a única coisa que sabia usar com maestria: dados e fatos. Passei a tarde seguinte à ameaça de Alice vasculhando meu arquivo de e-mails antigos, mensagens de texto, prints de conversas, tudo que pudesse ser usado como prova da coação e manipulação. No dossiê de Alice, eu respirei fundo e olhei para o meu computador. Vi a planilha de dados da ONG que estava analisando. Padrões de abuso, coação, ciclos de violência. Olhei para a tela. E então olhei para as mensagens de Alice. Meu cérebro, treinado para buscar padrões e anomalias, fez a conexão. Eu não era a vítima frágil. Eu era a analista de dados. Eu tinha que tratar minha vida como eu tratava um caso da ONG. Coletar provas, documentar a violência, aplicar a lógica. A transição do pânico para a ação não foi emocional, mas profissional, o que é totalmente coerente com o meu caráter. Minha lógica analítica se tornou minha arma de defesa, a única linguagem que eles entendiam. Na manhã do suposto agendamento, eu fiquei parada na frente da porta de casa, com a chave na mão, em silêncio. Lucas chegou de surpresa. Ele não disse vá ou fique. Ele apenas me abraçou pelas costas, beijou meu ombro e disse: qualquer escolha que você fizer hoje, eu estarei aqui. E se você decidir que precisa de uma fuga, eu já tenho as malas no carro. A única coisa que importa é você. Ele me deu a liberdade que minha família nunca me deu. Foi o ato mais romântico que alguém já fez por mim. Uma promessa de porto seguro. O despertador já tinha tocado 3 vezes. Eu estava vestida, os sapatos no pé, o cabelo preso, mas eu não conseguia girar a maçaneta. Era como se meu corpo inteiro tivesse se tornado concreto, pesado e imóvel. Eu não sabia mais se o que eu sentia era medo, raiva ou exaustão. Talvez tudo ao mesmo tempo. Meu celular vibrava sem parar. Ligações do hospital, da minha mãe, mensagens no grupo da família. Você vai deixar para avisar que desistiu na última hora? Você está nos envergonhando. Pense em Deus, Clara. Ele está vendo o que você está fazendo. Eu me perguntava ali parada se Deus também tinha visto as vezes em que chorei sozinha no banheiro, criança, ouvindo minha irmã contar para todo mundo que eu era um erro. Se ele tinha visto o momento em que minha mãe me disse, com todas as letras, que eu era um peso emocional. Se ele tinha visto os anos que passei tentando merecer um pouco de amor. O pior é que eu ainda sentia culpa. Sim, mesmo depois de tudo, mesmo com todas as provas, com todas as feridas abertas. Ainda existia aquela parte minúscula e covarde dentro de mim que sussurrava: e se ela morrer? E se você se arrepender para sempre? Porque foi isso que eles plantaram em mim desde pequena. Que se algo desse errado, era culpa minha. Que minha existência era um fator de risco. Que eu era a peça fora do lugar que poderia arruinar tudo se não ficasse exatamente onde esperavam. E aí, enquanto eu encarava a porta, recebi mais uma notificação. Dessa vez, um print. Uma amiga me mandou. Era um tweet da Alice. Há quem precise de uma tragédia para se revelar. Alguns mostram amor, outros mostram o vazio e a falta de caráter. Milhares de curtidas, corações partidos, comentários como: seja forte, você vai vencer. Família não é de sangue, é de atitude e amor incondicional. Ela não citava meu nome, mas todo mundo sabia. Atualização. 2. Eu fiz o que nunca pensei que teria coragem. Bloqueei todos os contatos, um por um. Minha mãe, meu pai, Daniel, Alice, o hospital, os contatos em comum, tudo. Apaguei grupos, silenciei notificações, troquei senhas, tranquei as redes sociais. E pela primeira vez o silêncio era meu, total e absoluto. Não por medo, não por desistência, mas por pura e necessária autopreservação. O silêncio era a minha libertação imediata, uma muralha erguida contra a invasão. Contudo, bloquear o ruído não era suficiente. Eu tinha que lidar com a ação deles. Na manhã seguinte, fui ao hospital, mas não para doar. Fui para falar com a assistente social. Marquei uma conversa, entrei na sala, me apresentei com firmeza.
Entreguei os documentos e com a voz firme, a mesma que um dia minha mãe disse que era agressiva demais, eu disse: eu fui coagida e não consinto com o procedimento. Nenhuma assinatura feita em meu nome é válida. Nenhuma decisão foi minha, e eu quero registrar isso juridicamente, formalmente. A mulher me olhou surpresa, com a boca ligeiramente aberta. Talvez esperasse outra coisa, alguém tremendo, insegura, mas eu estava calma. Não porque fosse fácil, mas porque se eu não tomasse de volta o controle agora, talvez não restasse mais nada de mim para proteger no futuro. Minha serenidade era um desafio à expectativa deles, um ato de coragem gélida. Ela confirmou que realmente havia um agendamento feito e que meu nome estava assinado digitalmente em documentos enviados dias antes. Pedi para ver, e quando vi, ali estava uma assinatura falsa, o estilo de letra idêntico ao da Alice. A adrenalina era palpável. Sentia a necessidade de agir rápido. A mentira deles estava documentada, e a verdade precisava ser tratada como um fato inquestionável, seguindo a lógica do meu trabalho. Isso é crime, não é? Eu perguntei. A assistente hesitou. Se for comprovado que houve falsificação, sim, é uma infração grave. Saí de lá com cópia de tudo. Agi no impulso racional. Entrei direto num escritório de advocacia do outro lado da rua. Mostrei os documentos, contei a história sem floreios, sem vergonha, pela primeira vez, como ela realmente foi, com todos os detalhes sórdidos. Minha experiência como analista de dados, onde a ética, a proteção de informações sensíveis e a verificação de fontes são a base do meu dia a dia, me deu a clareza e a disciplina para coletar e organizar todas as provas de forma irrefutável. Eu não estava apenas contando uma história, estava apresentando um dossiê de coação. Minha advogada, doutora Sônia, tinha um carisma profissional tranquilo. Falava baixo, mas a autoridade dela era inegável. Ela me tratava como uma cliente de alto valor, focada unicamente nos fatos, o que era um conforto inédito. A advogada que me ouviu não tirou os olhos de mim o tempo inteiro, demonstrando uma escuta atenta e profissional. Quando terminei, ela respirou fundo e disse: você tem um caso real, não só por falsificação, mas por assédio moral, coação emocional e difamação pública. Eu posso ajudar se você quiser. E naquele instante, eu quis, com todas as minhas forças. A busca por justiça era minha nova missão, o começo da minha guerra legal. Voltei para casa com uma mistura estranha de alívio e enjoo. Meu corpo inteiro tremia, mas era um tremor diferente, não de medo, mas de algo que eu não sentia há anos, poder e controle sobre minha própria vida. Pela primeira vez, eu estava me defendendo, não só me protegendo. Eu estava lutando de volta, com as ferramentas da lei. Minha coragem era uma força recém-descoberta, forjada na adversidade. Passei o resto do dia preparando tudo. O ritmo do meu trabalho era febril. A cada print de mensagem, a cada data e hora anotada, eu sentia a narrativa deles desmoronar. A minha máquina de dados estava a todo vapor, e o resultado veio logo. Reuni prints de mensagens, e-mails, prints das redes sociais, registros de chamadas, tudo. Montei pastas com provas, criei cópias de segurança, digitalizei os documentos. O tempo inteiro, meus dedos suavam, meu estômago revirava, mas eu continuava, porque alguma coisa dentro de mim, algo que eles sempre tentaram esmagar, tinha acordado e exigia voz, e agora a teria. No fim da tarde, recebi a primeira ligação de número desconhecido, depois outra e outra. Eles perceberam que estavam sendo cortados, perceberam que a narrativa estava saindo do controle, perceberam que eu, finalmente, não era mais propriedade deles. O pânico deles era a confirmação do meu poder, a doce melodia da minha vingança. E então, veio o e-mail, assinado por Alice Wilkins, com cópia para minha mãe, para o advogado dela e para mim. Assunto: nota oficial sobre o procedimento. No corpo do e-mail, uma mensagem cuidadosamente escrita, formal, limpa, mas ainda assim profundamente manipuladora. Após conversa com minha irmã Clara, entendo que ela não está em condições emocionais de seguir com o procedimento. Respeito sua decisão. Sempre respeitei. Minha saúde continua frágil, mas minha fé permanece inabalável. Rezo para que o amor e a compreensão superem quaisquer diferenças ou mágoas passadas, e que a Clara possa em breve encontrar a paz. Continuamos nossa busca por um doador compatível. Alice. Esse e-mail era a jogada final dela. Ela estava se vitimizando publicamente novamente, aceitando a derrota com nobreza e me colocando como a pessoa emocionalmente instável que causou o problema, reescrevendo a história pela última vez para o consumo social. Ela não podia mais me forçar, mas podia me difamar com elegância. Eu li o e-mail, imprimi e enviei para a doutora Sônia com uma única linha de texto. Prova de difamação e coerção. Doutora Sônia. O texto final será a minha verdade. Olhei para as flores de lírios azul na minha mão. Não havia mais tremor. A paz da cidade, a que era fria e gélida na mansão, era agora o silêncio absoluto no meu apartamento. Eu tinha vencido a batalha interna e agora estava preparada para a guerra externa, com as armas de um analista de dados, fatos, ética e a lei. A redenção não seria dada por eles, seria conquistada por mim. E o preço? O preço era a perda final e completa da minha família, mas em troca, eu ganharia a coisa mais valiosa de todas, a minha própria vida, finalmente e irrevogavelmente. Eu não estava mais buscando o amor deles, estava buscando a minha sanidade. O meu sim à doutora Sônia foi o meu verdadeiro ato de doação. Eu estava doando minha força e minha voz à causa da minha própria sobrevivência. No fundo, eu sabia que a Alice, como figura pública e empresária, se preocupava profundamente com a imagem, muito mais do que com a própria vida. A ameaça de expor publicamente a falsificação e a coação seria mais letal para ela do que qualquer doença. E eu, a pessoa que eles desprezaram, era a única pessoa capaz de desmantelar a narrativa perfeita dela com fatos frios e irrefutáveis.
A única forma de eu ganhar a minha liberdade era quebrando o pedestal dela. Eu tinha meu grito de liberdade, mas ele veio com um preço. Eu tinha o dossiê pronto, a doutora Sônia a postos. Eu poderia ter detonado a bomba, exposto à falsificação, o assédio moral, a chantagem, a justiça do mundo, a vingança estava na ponta dos meus dedos, pronta para ser servida fria. A vingança parecia doce, um cálice pronto para ser bebido, mas eu não conseguia estender a mão, pois sentia que o veneno queimaria a mim também. O problema era o custo. Usar aquela arma significava mergulhar de volta no caos, reviver cada trauma em um tribunal, na mídia. Significava alimentar o ciclo de ódio e drama que passei a vida inteira tentando quebrar. E, mais importante, significava que eu estaria permitindo que o ódio deles continuasse a guiar a minha vida, a minha história. Eu me faria prisioneira do meu próprio ressentimento. E isso era uma derrota. Eu me lembrei de uma conversa que tive com Lucas. Ele estava falando sobre um projeto de fotografia de pessoas em situação de rua, e como o verdadeiro desafio era capturar a dignidade, não a miséria. A gente não pode deixar que a dor defina quem a gente é, Clara. A dor é só um evento, não um destino. As palavras dele ecoaram em minha cabeça. A dor é só um evento, não um destino. Minha decisão tinha que ser sobre a fundação de um novo destino para mim, livre de qualquer sombra. Parei em frente ao espelho. Eu tinha que ser brutalmente honesta. Se Alice morresse agora, a voz dentro de mim, a voz da culpa, a voz que eles cultivaram por 27 anos, diria: você poderia ter salvado uma vida. Você a deixou morrer. Você é culpada. A maldade de Alice era irrelevante. O que importava era que a sociedade e minha família jamais esqueceriam que eu era a única compatível. A mídia faria de mim a assassina da Alice. O peso da consciência seria um fardo muito maior do que qualquer perdão ou punição, uma condenação eterna autoimposta. Eu sabia que essa culpa me destruiria de forma mais eficaz do que o bullying de toda a minha infância. Era por mim. A doação era o último passo para a minha libertação. Eu precisava fazer isso para que no futuro, quando eu acordasse e olhasse no espelho, eu visse a Clara que seguiu em frente, a mulher que escolheu a paz e deixou o passado para trás. O único caminho para a minha serenidade era extirpar a possibilidade de carregar esse fardo. A medula era apenas um pedaço de osso. A culpa era um buraco na alma que nunca se fecharia. Minha paz de espírito e o meu novo recomeço valiam a medula. Liguei para a doutora Sônia. A voz dela estava tensa. Clara, o que você vai fazer? Eles estão tentando nos intimidar. Enviaram um termo de cessar e desistir. Respirei fundo, sentindo o peso da minha decisão. Taretá. Sônia, eu quero que a senhora entre com o processo de difamação e coação. Eu quero que eles saibam que eu sei de tudo e que estou me protegendo juridicamente. Mas eu não quero que a senhora impeça o procedimento. Eu vou doar a medula. Silêncio do outro lado da linha. Você tem certeza, Clara? Você está sob coação. Sim, este é o meu desejo. Mas eles vão pagar pela coação e difamação, separadamente. Eu não vou salvar a imagem deles. Eu vou salvar a minha mente. Faça o processo de difamação seguir, mas eu farei o procedimento. O uso estratégico do processo era o meu escudo, a minha forma de garantir que o silêncio não fosse interpretado como fraqueza ou perdão, e sim, como um controle legal sobre o meu novo limite. A decisão foi fria, lógica e totalmente focada em mim. Eu estava usando a doação como um salvo-conduto para a minha paz interior. Uma transação pragmática onde o valor era minha sanidade futura. A doação era o preço do meu silêncio, não o preço do meu amor. Naquela noite, Lucas me abraçou e não perguntou nada. Ele apenas me disse: você é a pessoa mais forte que eu conheço. Não importa o que aconteça amanhã, você já venceu a sua batalha. As palavras dele eram o único oxigênio que eu precisava. Ele me deu a liberdade para escolher. Na manhã seguinte, fui para o hospital com Lucas. Ele me levou de carro, mas eu pedi que ele esperasse na cafeteria, sem subir para o centro de doação. Eu precisava entrar e sair daquele ambiente sozinha, como um ato final de soberania. No carro, eu mantive o meu celular desligado, garantindo que não haveria interrupção ou comunicação de última hora com a minha mãe ou qualquer um deles. O silêncio era a minha arma, e o meu foco, a minha blindagem. Cheguei ao centro de doação. Alice não estava lá. Ela já estava na preparação. Minha mãe estava na sala de espera, mas eu passei direto, guiada por uma enfermeira com um rosto simpático e calmo. Eu estava em silêncio, minha expressão inabalável. Quando me colocaram na maca, me senti pequena novamente, vulnerável, exposta. Mas fechei os olhos e me concentrei nas flores lírios azul desenhada na minha mão. Eu não tinha mais 12 anos. Eu não estava me doando à minha irmã. Eu estava me doando a mim mesma. A medula era apenas o custo de um divórcio emocional, um pagamento final para a liberdade. Enquanto o anestesista preparava o soro, eu virei a cabeça para a enfermeira-chefe, uma mulher séria e atenta que supervisionava o procedimento. Olhei nos olhos dela e pedi, com uma voz baixa, mas carregada de autoridade: eu tenho um último pedido. Eu sou a doadora compatível, mas quero que este ato seja anônimo para a minha família. Eu não quero que ninguém, nem minha irmã, nem meus pais, saiba quem doou. Se eles perguntarem, digam que foi um doador compatível, e nada mais. A enfermeira me olhou, primeiro com surpresa, mas depois com uma compreensão silenciosa. Ela acenou com a cabeça. É seu direito, querida. Vamos garantir o anonimato. E nesse momento, a enfermeira que me acompanhava tocou de leve a minha mão com a ponta dos dedos, um gesto de cumplicidade e respeito. O anestesista inseriu a agulha, e a enfermeira me falou com uma voz doce e profissional: você está fazendo um ato lindo de amor, Clara. Como se sente? Eu olhei para o teto branco e respondi, com a voz embargada, mas firme, apenas vazio, e com sono. O procedimento foi rápido, limpo, uma blur.
Acordei algumas horas depois, com uma dor surda na lombar, mas com uma clareza mental que eu não sentia há anos. Eu tinha cumprido minha parte. Eu não tinha mais dívidas. Eu sabia que para a minha família, eu continuava a ser a Clara ausente. A doação anônima lhes daria a vitória médica, mas o processo de difamação continuava sendo meu escudo. Ele garantiria que a minha verdade, a verdade dos fatos e da coação, estivesse registrada nos tribunais, um fato jurídico que eles jamais poderiam apagar. A ameaça de exposição pública, caso tentassem contato, seria a mordaça, o meu grito de liberdade silencioso e legal. A recuperação foi dolorosa, mas rápida. Fisicamente, me recuperei em algumas semanas. Eu usei o tempo de licença médica para me dedicar ao meu livro. Alice sobreviveu. A medula pegou. Ela teve uma recuperação difícil, mas estava fora de perigo. Eu soube disso pelo noticiário e, surpreendentemente, através de uma única e breve mensagem de texto do meu irmão Daniel. Alice está fora de perigo. O procedimento funcionou. Eu sinto muito que tenha chegado a este ponto. Espero que você fique bem. A mensagem era tensa e carregada, mas não confrontadora. De qualquer forma, ele não me procuraria mais. E isso, por si só, era a minha vitória. Eu cortei os laços de forma limpa, cirúrgica. A única pessoa que vi nesse período foi Lucas. Ele veio me visitar diariamente, trazendo sopa, filmes de comédia e o seu silêncio acolhedor. Ele respeitou meu desejo de que a doação fosse um ato silencioso e pessoal. Certa tarde, ele chegou com um buquê de flor de lis e uma caixa daquele chocolate suíço que eu amava. Eu nem sei como te agradecer, eu disse tocada. Ele sorriu, balançando a cabeça. Não fui eu, Clara. Acabaram de entregar na portaria. Não tinha remetente. O meu coração apertou. A surpresa sutil, as flores de lírios azul. Eu tive uma certeza súbita. O silêncio de Daniel após a mensagem ambígua não era por indiferença, mas por cumplicidade. Ele era o único, além de Lucas, a saber qual era a minha marca de chocolate favorita. Sua discrição, fosse por culpa ou respeito, era o alívio que eu precisava. Um mês depois, a doutora Sônia me notificou. A família aceitou o acordo extrajudicial. O processo de difamação estava arquivado, e eles se comprometeram a nunca mais entrar em contato, sob pena de multa. O silêncio deles agora era legal, não emocional. Senti uma paz profunda. Mais uma semana se passou. Meu pai, Henrique, deixou uma mensagem de voz curta. Clara, sua irmã está bem. O doador anônimo salvou ela. Eu não sei o que você está fazendo com esses advogados, mas pare. Nós somos família. Ele desligou. Eu deletei a mensagem. O passado era só isso. Passado. Naquela noite, Lucas me levou para a praia. Lucas, eu fiz tudo por mim. Eu garanti que a culpa deles não se tornasse a minha. Eu troquei a medula pela minha liberdade. Ele me abraçou. Eu sei, meu amor. E você escolheu a paz, que é a maior vitória que existe. 1 ano depois, meu livro foi publicado. A Tirania da Imagem. Como o bullying familiar distorce a realidade. Ele foi um sucesso. Meu nome, Clara, não era mais sinônimo de vítima, mas sim da mulher que salvou a si mesma e deu voz a milhares. Eles jamais saberiam a verdade sobre a doação. Para Alice e meus pais, o resgate veio de um estranho, um anjo anônimo. Enquanto isso, eu, a verdadeira doadora, estava livre de suas amarras, vivendo minha vida plena e feliz. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Para não perder novas histórias, clique no card acima para mais vídeos.